vamos começar direto ao ponto. O que as gestoras, elas estão começando a testar inteligência artificial. E hoje, o que a gente já tem de concreto? Apesar da inteligência artificial estar evoluindo em rápida e franca evolução, como foi dito, a gente tem visto avanços assim, numa velocidade exponencial. Hoje, a gente tem no Google Cloud bancos e gestoras de investimento já usando, e não em teste, mas usando ativamente ferramentas em diversos sentidos, desde análise massiva de documentação para fazer síntese, extração de pontos fundamentais, geração de pareceres baseados nessa documentação de mercado. Então, imagina você fazer uma análise de portfólio, por exemplo, onde você tem um vídeo da divulgação de resultados de determinada empresa, um parecer econômico, uma entrevista do ministro da Economia, e você quer entender e fazer a análise de sentimento desse mercado baseado em todos esses materiais. Hoje, através do uso de IA multimodal, como a gente chama, ou seja, eu posso ter inputs que vêm de um vídeo, de um arquivo PDF, de um website, e correlacionar, entender o que está dentro desses diversos conteúdos, e correlacionar isso e extrair uma análise de sentimento já é uma possibilidade. E a gente já tem empresas fazendo isso na prática. É claro que a IA também evolui muito rapidamente. Então, a gente percebe que, apesar de toda essa evolução, ela é um grande acessório na produtividade, no poder de acelerar processos internos, mas que ainda demanda, obviamente, de supervisão, principalmente nas tarefas mais críticas, né? Porque, como toda tecnologia, ela é uma tecnologia em rápida evolução, mas que ela serve cada vez mais para potencializar a atividade humana e não para substituir. Não, vamos até entrar nesses detalhes, né? Algo mais. E, Gláucia, que exemplos que você tem ali de uso de inteligência artificial na gestão de investimentos? Sim, deixa eu antes complementar um ponto. Quando a gente fala de adoção de tecnologia, tem uns números que eu acho super bacanas. Eu não lembro de cabeça, porque a gente está no meio do fechamento, né? Finanças, vocês já viram, mas eu trouxe para falar para vocês. Quando a gente pensa em velocidade de adoção, quanto que as tecnologias demoraram para atingir 100 milhões de usuários? O celular, que a gente usa para acordar, dormir, fazer tudo hoje, né? A gente não fica longe do celular, demorou 16 anos para que a gente tivesse 100 milhões de usuários. Quando a gente pensa em internet, que também a gente não vive sem hoje, foram 7 anos para a gente atingir 100 milhões de usuários. Quando a gente pensa no Facebook, foram 4 anos e meio para a gente atingir 100 milhões de usuários. Quando a gente pensa no ChatGPT, foram 3 meses. Então, quando a gente fala de adoção de tecnologia, a gente sai de 16 anos para o celular, que é uma coisa que a gente não vive sem hoje, para 3 meses, quando a gente coloca a inteligência artificial generativa no mercado, a velocidade de adoção. Quando a gente pensa em adoção, trazendo um pouquinho de usos de casos para mercado financeiro, não vou tentar não repetir o que o Rafa falou. E a gente é concorrente hoje, mas a gente já trabalhou junto, então está tudo bem. Concorrentes, mas amigos, né? Isso. Então está tudo sob controle, né? Quando a gente pensa principalmente assim em atividades um pouco mais operacionais, né? Então, hoje você já coloca a inteligência artificial para fazer análises de P&L, de balanço. Então, pensa que no passado você tinha aqueles analistas que ficavam esperando divulgar P&L, balanço, rodavam à noite fazendo análise, fazia tudo na mão. Hoje você já consegue criar um agente para fazer isso por você. E aí fica a curadoria humana na geração de insights, né? Então, acho que muito do que o Rafael falou é super importante a gente pensar que a gente olha a inteligência artificial como uma realocação de energia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e para aprimorar a capacidade, trazendo para o mundo de investimento. Então, todo o tempo que antes era investido, ou falar gasto, né, para você juntar as informações manualmente, hoje você coloca um agente para fazer isso para você. Então, toda a parte de leitura de resultados, de programas de CAPEX, de estratégia de mercado, quando você cruza com insights de indústria e tudo mais, o agente faz isso para você hoje. Antes você tinha um monte de analista numa salinha, montando Excel, fazendo predição. Então, hoje você coloca o agente para fazer isso e você coloca os seus analistas para o que tem valor agregado. Tá?
Quando a gente pensa em construção de portfólio também, gestão de risco, você tinha que fazer várias modelagens no Excel, juntando indústrias, qual é o melhor portfólio, qual que é o risco. Você coloca o agente para fazer isso para você hoje. Você cria agentes fazendo para você e, de novo, você entra na parte de agregar valor e tarefas que sejam mais trazer insights. Quando a gente pensa em conformidade, né? O mercado financeiro é super regulado, um dos mais regulados que a gente tem. Então, toda a parte de análise de contratos, toda a parte de documentação, conformidade com o LGPD, com tudo que existe no mercado financeiro, você tem a inteligência artificial fazendo para você hoje. O que antes você tinha também muitas pessoas fazendo esse trabalho manualmente e sujeito a erros, né? O que a gente traz aqui o componente da produtividade e da eficiência. E acho que uma última, que é super bacana, e tem um caso para contar, é a experiência do investidor, que você falou também, né? Então, hoje, a gente tem um caso que é bacana da B3, que é muito focado em educação, né? Bora Investir. Que faz o quê? A gente fala muito de inteligência artificial responsável, né? Então, inteligência artificial responsável também vem na parte de aumentar a capacidade exponencialmente das pessoas. Quando você coloca uma ferramenta de inteligência artificial que ela é focada em educação, para fazer um letramento das pessoas sobre o mercado financeiro, sobre o que significa investir, sobre como pensar no futuro, você também tem o uso da inteligência artificial fazendo as pessoas pensarem com mais consciência sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre a aposentadoria. Então, só alguns exemplos, a gente vai falar sobre mais exemplos, né, ao longo da discussão, mas para a gente pensar um pouquinho como que a inteligência artificial já faz parte do dia de vocês. Se não faz ainda, corre, porque já vai chegar e vocês vão curtir muito usar. Uma parte que eu tenho lido bastante, de inteligência artificial ser particularmente interessante para juntar análise fundamentalista e análise técnica. Quer dizer, né, você, a leitura de balanço, tudo, com o mar de notícia, de informação, de sentimento de rede social, de tudo que faz uma ação subir e descer. Como que a inteligência artificial, então, pode dar insights melhores levando tudo isso em conta? Vamos lá. Eu acho que parte de um pouquinho do que a Gláucia e do que eu comentamos antes, né? Acho que hoje em dia a gente tem uma geração de volume, um volume de dados crescente, assim, exponencial. Acho que a gente nunca, eu não sei o volume do dado também, porque a gente também está no fechamento, mas a gente gera mais dados em um ano, a gente gerou mais dados no último ano do que na última década somada. Acho que esse é o tamanho da curva exponencial de volume de dados que nós temos à disposição. O desafio ele está justamente em combinar dados que são estruturados, que estão em sistemas, em transações, em coisas que acontecem, que a gente sabe quem fez, quando fez, que horas fez e tudo mais, e dados que estão não estruturados. Eventualmente é uma entrevista, é um podcast, é um vídeo, um documento, uma fotografia. E a grande beleza da IA e a evolução desses modelos multimodais é justamente a capacidade de você combinar tudo isso e ter um poder de síntese extremo, né? Quando a gente pensa em análise fundamentalista, acho que vai muito por aí. Você conseguir capturar uma imensidão de informações que estão à disposição e estabelecer correlações que, naturalmente, para um humano, ou demandaria muito tempo, ou seria humanamente impossível você conseguir correlacionar. A gente estava brincando um pouco aqui no aquecimento, a gente falou um pouco sobre o livro que você escreveu alguns anos atrás, e como hoje seria mais fácil você fazer o poder, a síntese da pesquisa para escrever o livro. Acho que é uma ótima analogia para a análise fundamentalista, né? Quando a gente pensa mais na parte técnica, onde naturalmente os dados são mais estruturados, imagina o seguinte, né? Você tem também um outro viés da inteligência artificial que colabora para operações de day trading, por exemplo, onde você tem o uso hoje de poder computacional massivo. Imagina o seguinte, para você, muito se fala de inteligência artificial, mas nem todo mundo, principalmente quem não é da área de tecnologia, não sabe exatamente o que está por trás do capô, né? A gente enxerga ali
o Gemini, o ChatGPT, outros modelos, outros LLMs, como a gente chama, né, os Large Language Models, e não faz ideia do que está por trás do esforço computacional para treinar esse modelo e depois para fazer inferências nesse modelo. Então, isso levou também o mercado a desenvolver todo um stack, né, toda uma pilha de soluções tecnológicas que fizeram a gente chegar até esse ponto. Então, quando o Google criou a pesquisa que deu origem ao que a gente chama de IA generativa, né, lançou um paper lá em 2015, tudo isso foi sendo empilhado através de uma série de pesquisas acadêmicas que resultou no desenvolvimento e no aprimoramento de muita tecnologia, a ponto da gente ter hoje desenvolvimento de hardware, de máquinas específicas para treinar e para fazer inferência nesses modelos, que hoje já são usados também quando você fala de tarefas de trading e investimento massivo. Um caso que a gente tem que é super emblemático, a Citadel, que é talvez uma das grandes empresas do mundo relacionadas a isso. A Citadel performa mais de 400 bilhões de dólares em trading por dia, né? E eles usam tecnologia do Google para fazer análise, tanto simulações de Monte Carlo, análise de risco de mercado, que permite você acelerar testes e entender qual vai ser a consequência daquele experimento antes de testar isso no mercado. Então, eu acho que a IA tem muito a contribuir, não só no viés que a gente está mais acostumado a ver, né, que é sintetizar um documento, gerar um resumo, um podcast, mas também nos bastidores. Não, perfeito. No primeiro painel aqui, o Roberto Campos Neto chamou a atenção para um ponto bastante interessante. Ele entra justamente na parte da natureza dos LLMs, né? Você, da mesma forma que você não sabe como que um pensamento está registrado no cérebro, como ele forma como ela é uma analogia do cérebro, você também não sabe como que ela está chegando. É cientificamente impossível saber como ela chegou naquela conclusão. Ela simplesmente chegou, igual a gente simplesmente chega. Basicamente, é quase que uma intuição, né? Isso daí faz a gente conversar um pouco sobre limites. Aí ele mesmo, né, colocou um ponto de que, poxa, a IA pode ser incrível ali, tá? ela pode ir muito longe como conselheira, mas o acesso à execução ali é uma coisa que, até do ponto de vista regulatório, precisa dar uma olhada. Execução do investimento, né? Seja por uma gestora, seja pelo usuário final. O que vocês acham sobre isso, sobre essa eventual limitação ou se não? Vamos lá, se a gente falar um pouquinho de limites, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Primeiro, eu queria fazer só um esclarecimento. A gente está falando de agente aqui, mas talvez, não sei se todo mundo sabe o que é um agente. Todo mundo sabe o que é um agente? Quando a gente pensa em inteligência artificial, senão eu posso falar 30 segundos. Acho que vale falar, deixar. porque a gente está falando sobre agente, mas a gente não falou o que é o agente, né? Então, quando a gente pensa, né, nas linguagens mais conhecidas, quando a gente pensa, obviamente que eu vou falar o Copilot primeiro, o Gemini, quando a gente pensa no ChatGPT e tudo, você vai lá e escreve uma pergunta, né? Então, tem muita gente que ainda usa inteligência artificial hoje, abre lá e vai e faz uma pergunta, faz outra pergunta e tudo bem. O agente, você coloca a inteligência artificial para trabalhar para você. Então, você define prompts, você define tarefas que você pode colocar em calendário, você pode colocar onde essa informação tem que ser buscada e você faz programações. Então, você não precisa ficar entrando na ferramenta e fazendo as mesmas perguntas 12 milhões de vezes. Você cria o seu agente, que vai estar focado em uma tarefa específica, e você coloca esse agente para trabalhar para você, tá? Você pode colocar o agente para resumir os seus e-mails, você pode colocar o agente para trazer para você, de alguns sites específicos, quais são latest news da empresa que a sua carteira mais investe. Você pode colocar um agente, o que está saindo do Nubank na mídia, traz para mim. Então, assim, agentes você configura perguntas, tarefas e ações
que esse agente vai trazer para você na frequência que você definir. Então, a gente não falou sobre isso, e a gente fala aqui como se fosse naturalmente, é porque é linguagem do nosso dia a dia, né? Mas como está todo mundo nessa jornada, acho que vale a pena a gente esclarecer o que é agente, né? E pensando um pouquinho em agente, falando de limites, é uma coisa que a gente fala de inteligência artificial, depende muito da qualidade dos seus dados, né? Não adianta você pegar uma base que é uma bagunça, que você não tem os seus dados curados, né, ou seus dados e jogar na inteligência artificial, porque o que você colocar lá vai sair. Então, acho que algumas limitações, mais ou menos umas 3 que eu tenho de cabeça, e o Rafa complementa, acho que a primeira é quando a gente fala de dados, né, então, assim, super importante você ter uma base de dados confiável, que seja atualizada, aí você define quais são os parâmetros dessa base de bases, né? dessa base de dados. A segunda é regime de mercado. Os mercados podem mudar, então você tem que ter certeza que, na base que você está buscando as informações, você está refletindo as últimas regulações, o modelo de mercado, então você tem que ter um database que seja tratado no ponto de investimento e como que você tem certeza que esse investimento te dá o ROI que você precisa. Acho que uma segunda limitação é modelo, né? Então, assim, até onde você quer escalar o seu modelo? Obviamente, não tem limites, mas começa com alguma coisa que seja pequena, com quick win, testa, traz as pessoas para dentro do modelo, entende como funciona, não sai fazendo um modelo que não precisa inventar uma fórmula gigantesca. Começa com quick wins para você entender e isso não virar uma limitação. Eu acho que uma outra, e talvez uma das mais preocupantes também, aliás, as 3 são importantes, é quando a gente pensa em operação em conformidade, né? Vocês têm um mercado muito regulado, então, quem vai ter acesso a essa ferramenta de informação, essa ferramenta de inteligência artificial, quais são as informações que vão estar lá, que cuidado que você vai ter com o LGPD, quem são as pessoas que podem acessar e qual o grau de informação. Então, eu não acho que sejam exatamente limites, mas eu acho que são preocupações importantes quando você coloca uma ferramenta de inteligência artificial para trabalhar para que você tenha o melhor retorno, para que o seu investimento se pague e para que, de fato, te traga produtividade e eficiência. Não, perfeito. Até para o complemento do Rafael, acho que entra um pouco até essa parte, né, de como fazer melhor para que não haja alucinações e tal. Exato, exato. Complementando o que a Glaucia trouxe, e assim, concordo, eu também vou citar três pontos aqui que me ocorreram enquanto você falava. Acho que o primeiro no bom inglês, né, trash in, trash out. Entrou dado ruim, você vai ter uma inteligência artificial que vai alucinar, que vai... e não é só a qualidade do dado, né, a qualidade da calibração do modelo, a qualidade do fine-tuning, ou seja, você ir refinando aquele modelo para que ele realmente te traga as respostas dentro da temperatura, como a gente chama, adequada. Acho que tudo isso é um processo que, para a gente, vou parar de falar a gente já falou muita gente aqui, mas para nós que somos de tecnologia, é a nossa parte, né, que é necessário entregar para vocês, usuários, né. Tem um segundo ponto que eu acho que não foi falado aqui, mas ele é fundamental, né, que é o que a gente chama de reasoning. Então, você começou falando sobre o processo decisório, né? Como é o processo dessa inteligência que mimifica uma inteligência humana, mas é artificial, ou seja, quais são as conexões, qual é o processo que ela percorreu para chegar àquela conclusão e formar aquele resultado que ela apresenta para você. Todo esse processo de raciocínio, a partir do Gemini 2.5, que é o nosso Large Language Model mais recente, nós lançamos com um foco profundo nessa questão do reasoning, ou seja, antes dele dar a resposta, ele mostra para você como ele decompõe aquele seu prompt e qual é o passo a passo que ele está seguindo para montar aquela resposta. Porque essa questão ela remete a uma preocupação fundamental, especialmente para o uso de inteligência artificial em mercados regulados, que é justamente a explicabilidade. Como você concedeu, ou por que você concedeu ou não aquele crédito para aquele consumidor? Qual foi o critério que você adotou se você utilizou a inteligência artificial para fazer a escoragem de crédito, né? Como você caracterizou aquela transação como uma fraude, né? Tudo isso precisa ser explicado, eventualmente, para o regulador. Então, a explicabilidade do modelo ela é um componente fundamental. E ela está diretamente correlacionada aos dados. E aí tem um terceiro ponto que eu acho que também é super importante. Mas antes de falar dele, eu vou fazer uma pergunta, né? Eu não sei se vocês usaram algum outro mecanismo de busca nos últimos 20 anos, mas
Eu, particularmente, mesmo antes de trabalhar no Google, usava o Google. O Google nasceu como uma empresa de busca, que depois evoluiu para uma empresa de tecnologia. E um dos pontos é justamente combinar esses dois mundos, né, que é a questão da recência. Os dados que estão presentes no Large Language Model, eles são treinados até uma determinada data, né. O LLM ele é treinado com uma base de dados até, vamos supor, 31 de dezembro de 2024. Tudo que aconteceu depois dali, não adianta perguntar para ele, ele não conhece, porque ele só foi treinado com dados existentes até aquela data. E aí, como a gente resolveu isso? Nós combinamos o poder de busca com o uso do LLM. Então, no Gemini, nós lançamos uma função chamada Deep Research, que é super interessante porque ela junta as três coisas que a gente falou. Então, ela junta a qualidade do dado, do modelo, com a explicabilidade, ou seja, quando você lança uma tarefa no modo Deep Research, ele vai explicar para você o seguinte, por exemplo, monte uma análise detalhada sobre os resultados do Nubank, e baseado nos últimos materiais relacionados à divulgação de resultados, e elabore um resumo sobre as prioridades do banco e quais são os caminhos estratégicos que ele está tomando daqui para frente. A gente usa isso internamente para fazer planejamento quando a gente vai trabalhar com os nossos clientes. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca, ele vai montar um raciocínio, dizendo assim, legal, isso é o que você me perguntou, como eu quebro esse problema em diversas etapas? Onde eu vou buscar essas informações? O que eu vou fazer com elas depois? E aí esse agente, que a Gláucia comentou, é o responsável por ir lá na internet, lá no Google, fazer essa pesquisa, buscar essas diferentes fontes de informação, digerir tudo isso, combinar essa informação que é mais recente, porque a última divulgação de resultados saiu agora, e não necessariamente o modelo que eu estou consultando foi treinado já com aquele resultado, e vai combinar essas duas coisas. Então, acho que uma das limitações que até então ainda existia era justamente a questão da recência, né? O modelo ele era limitado por uma data de corte. E que agora, combinando o poder da busca, o poder do raciocínio, né, do reasoning, e a amplitude desses modelos, que cada vez são maiores e tem mais dados alimentando eles, acho que a gente está eliminando algumas barreiras para uma adoção mais sensata e mais ampla da inteligência artificial no mundo prático, né, no mundo que a gente realmente necessita. Não, perfeito. Uma aqui, né, Gláucia, que a gente até tinha conversado antes, que é aquilo, né? A gente fala-se muito, né, tal, sobre a parte da IA substituir pessoas e tal, mas fala-se bastante pouco sobre o outro lado desse copo, né, que é aquilo trazer também, além do aumento de produtividade e até de qualidade de vida para o profissional, seja da gestão, seja de qualquer outra área. Queria que você colocasse esse ponto, por favor. Claro. Acho que só voltar um pouquinho no tema da alucinação, só uma coisa super importante, só para complementar, é que uma coisa que a gente fala de alucinação é você ter sempre um humano no looping também, né? São as decisões que são mais materiais. Então, quando você pensa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas quando você pensa sobre uma decisão que envolva ética, valores, perspectiva de vida, o que as pessoas buscam para o futuro, a gente sempre fala que tem que ter human in the loop, né? Então, o julgamento humano é muito importante. Tem que olhar a inteligência artificial como uma ferramenta que vai te trazer alcance, vai te trazer produtividade e eficiência, mas até no tema de alucinação é super importante ter uma curadoria humana, tá? Para você ter certeza de que não tem nada esquisito vindo da ferramenta. Quando a gente pensa no que automatizar versus o que exige julgamento humano, que acho que foi a sua pergunta, né, Alexandre? Então, assim, automatizar, qual que é a nossa sugestão? Atividades de baixo valor cognitivo, atividades que sejam muito transacionais, atividades que não exijam assim muita elaboração, você coloca o agente para fazer para você. Você entra com o humano, mas quando a gente fala de atividades que sejam mais definição de cenários mais complexos, decisões. Então, tem que sempre pensar na inteligência artificial como uma ferramenta que vai te trazer cenários e vai te prover possíveis guidances de situação. E o humano vai sempre fazer esse julgamento para você.
A gente sempre fala de produtividade para as empresas, a gente fala de eficiência, mas a gente não fala da diferença que isso faz na vida das pessoas, né? Então, a gente tem uma pesquisa que chama Working Index, que fala que um profissional, na média, recebe 117 e-mails por dia. Eu brinquei com o Danilo que tem alguém recebendo menos, porque eu recebo muito mais do que 117 e-mails por dia, né? E aquela luta, acho que todo mundo aqui, para a gente dar conta dos nossos e-mails e tudo o que a gente tem que fazer. Quando você pensa na inteligência artificial, por exemplo, te ajudando em eficiência, fazendo para você as atividades que são mais operacionais, te dando um resumo dos e-mails que chegaram, falando para você como vai ser o seu dia, te preparando para uma reunião com o cliente, né? Puxa, eu tenho esses investidores, pensando um pouquinho no dia a dia de vocês, que eu vou encontrar hoje, né? O que eu devo levar para eles? Quando a gente pensa na inteligência artificial fazendo esse primeiro filtro para vocês, a gente está falando de qualidade de vida. A gente está falando de menos horas fazendo atividades mais operacionais e mais horas focando no que é construção de relacionamento, que é importante para um agente, focando em entender, participar de eventos sobre indústria, tendência, olhar um pouquinho para a política, porque se você tiver que fazer essas atividades operacionais no dia a dia, você não vai conseguir investir seu tempo em atividades que agregam valor. Então, essa combinação de colocar os agentes para atividades mais operacionais e o humano focado em construir relacionamento, pensar em estratégia, fazer o nurturing da relação, olhar para o futuro, é o que vai trazer, além de eficiência e produtividade, qualidade de vida, porque você vai ter mais horas para investir no que tem valor e para viver a sua vida. Eu, sinceramente, pensaria muito hoje, estando na empresa que a gente está, tanto eu quanto o Rafa, vocês também, usando a inteligência artificial e fazer um movimento de carreira para uma empresa que não usa inteligência artificial, porque eu sei que a minha vida vai ser muito mais difícil sob a perspectiva de qualidade de vida. E um fato que a gente não fala, mas que tem que falar também, é caro contratar gente boa. É muito caro contratar gente boa. Então, não só qualidade de vida, mas a gente pensar em inteligência artificial como ferramenta de retenção de talentos também. Tá? A gente não coloca isso na balança, mas o processo de contratação é longo, é caro. Quando você acha um profissional bom, você sabe que é difícil de reter. Então, além de qualidade de vida, eu gosto de fazer a provocação sempre de pensar na retenção dos talentos que você tem. Não, perfeito. Posso complementar? Claro. Concordo 1000% com o que a Gláucia comentou. Eu ia trazer só um ponto relacionado a, na verdade, comentar antes sobre tem uma questão ética envolvida, né, no uso da IA. E isso é super interessante, porque o Google, em 2018, o nosso CEO da Alphabet, na verdade, né, que é a holding, ele determinou que o Google seria uma empresa AI first. Isso lá em 2018. E ele publicou uma carta aberta com os nossos princípios de IA, onde a gente, naquela época, então 7, 8 anos atrás, já estabelecia com clareza onde a IA, a inteligência artificial, seria utilizada pelo Google e onde ela não seria. Então, desenvolvimento armamentício, atividades que venham a prejudicar a qualidade de vida ou a sociedade em geral, é um compromisso da empresa em não desenvolver tecnologia voltada para isso. Vigilância, tem uma série de pontos. É só colocar no Google, princípios de IA do Google, que volta. É super interessante a leitura. E falando um pouquinho sobre as atividades de automação, né, onde a gente vê a aplicação prática, né, nos serviços financeiros, né, a nossa realidade aqui, na qual a gente está inserida, a gente vê a aplicação distribuída em, na verdade, 3 grandes blocos, né, de atividades onde a inteligência artificial acaba trazendo justamente essa automação de tarefas repetitivas e que podem liberar espaço ou trazer uma qualidade maior, né, seja para o nosso cliente, seja para o nosso dia a dia, seja para nossas empresas. O primeiro grande bloco é aquele que serve para o atendimento aos nossos clientes. Então, seja desde uma central de atendimento, e não necessariamente a substituição do agente, mas a gravação daquela ligação, a verificação da qualidade daquela ligação, aquilo que hoje a gente faz por amostragem, né? Tem alguém sentado lá na central de atendimento ouvindo algumas ligações por amostragem. Nós temos diversos clientes que hoje utilizam inteligência artificial para fazer gravação proativa daquela ligação e fazer a verificação da qualidade do atendimento. É um exemplo.
Oferta de serviços personalizados. Então, a gente está falando de um dos grandes... E aí, aqui, para o mundo de investimentos, isso é um dos casos que a gente mais tem visto. Então, como você chega na tão falada hiperpersonalização? Acho que todo mundo fala isso, mas tem até uma dificuldade de materializar, né? Especialmente no Brasil, onde a gente tem 200 milhões, né, 214, acho que pela última conta, milhões de habitantes, e tem 1,2 bilhões de contas em serviços financeiros. Então, se você tem, na média, 6:1, e aqui eu tenho que fazer uma analogia com a Glaucia, acho que tem alguém que tem menos, porque eu tenho muito mais, como a gente obtém a principalidade? Como eu garanto que a minha gestora de investimentos, o meu banco, a minha seguradora, é, de fato, aquela que é a principal na relação de vida daquele cliente? Então, a inteligência artificial consegue aportar muito valor nisso. Tem um segundo ponto, que esse é o que a Glaucia trouxe aqui como exemplos, né, que é a automação de tarefas de back-office mesmo, a automação das tarefas dentro da empresa, que é para liberar tempo, é para prover um atendimento mais rápido, trazer informações para o atendente, para guiar uma conversa com o cliente, eventualmente, né, para atividades de back-office que envolvem mesa, de análise e tudo mais. Existe um terceiro ponto, que, para o mercado financeiro, é especialmente sensível, que é a gestão de risco e segurança cibernética. Então, a gente vê cada vez mais o uso de inteligência artificial aplicada nesse terceiro grande bloco. Seja o risco de mercado, seja risco de crédito, seja fazer uma análise de portfólio e até mesmo proteção cibernética, porque, no fundo, você está lendo diferentes sinais do que está acontecendo no mundo e tentando correlacionar aquilo e entregar na mão de um ser humano uma capacidade de decisão melhorada com base no que a inteligência artificial é capaz de sintetizar e entregar para ele de forma mais pronta e de forma mais instantânea. Perfeito. Posso só falar um número aqui? Claro, que todo mundo gosta de número nessa sala, que o Rafa falou de ataques cibernéticos. Para vocês terem uma ideia, por dia são 65 trilhões de sinais de ataques cibernéticos no mundo. Imagina como que a inteligência artificial ajuda qualquer setor, né? Setor de serviços financeiros, qualquer indústria. São 65. Obviamente que tem gente que usa inteligência artificial for good, mas também, né, para fazer os ataques. Então, imagina que são 65 trilhões de sinais de ataque gerados no mundo. É muita coisa, né? Então, como é que você controla isso, que vai de encontro no seu terceiro pilar? Perfeito. Então, vamos juntar aqui para a gente entrar na parte do Google, da Microsoft, né? Então, vamos lá. Então, começando aqui pelo Rafael. E quais são as tecnologias, então, que o Google tem para soluções de IA do sistema financeiro? Momento jabá, é isso? Eu vou tentar ser menos vendedor aqui, mas acho que assim, a gente tem como já foi falado, né, o Google ele desenvolveu o nosso Large Language Model, ele é desenvolvido com o nome Gemini. Gemini é a grande família de produtos que a gente tem focado no uso de inteligência artificial. Mas hoje, uma coisa que é interessante acho que falar pelo lado do Google é que a gente olha a inteligência artificial em diferentes camadas, né? A gente tem soluções como Agent Space, que é a nossa solução que controla os agentes, né? Onde você pode publicar os agentes e colocar esses agentes a serviço. Isso está lá mais próximo do usuário. Existe toda uma família de soluções intermediárias, que é mais para o pessoal da tecnologia, que no nosso caso a gente chama de Vertex, que é onde você cria esses modelos, onde você faz o fine-tuning de um modelo para aquela realidade, onde você adapta ou consome diferentes modelos e constrói a inteligência artificial que vai ser consumida pelo usuário final. E você tem um último layer aqui embaixo, que é o da infraestrutura, como eu comentei, né? Para quem é do mundo de investimentos, né, que a nossa audiência aqui hoje sabe o quanto escassas são as GPUs no mercado, né, e até o que aconteceu com as ações dos papéis da NVIDIA no último ano. O Google, ele, obviamente, utiliza GPUs, disponibiliza GPUs para os nossos clientes, mas isso é uma coisa super interessante. A gente, como eu comentei lá atrás, a gente desenvolveu alguns papers que deram a base do que hoje é IA generativa. E o Google ele tem uma unidade de pesquisa própria e desenvolvimento de tecnologia própria chamada DeepMind. Inclusive, o CEO, que é o Demis Hassabis, recebeu um prêmio Nobel em Química no ano passado, porque ele não é químico, mas ele usou a inteligência artificial do Google
para fazer uma síntese proteica que não existia e, por isso, a pesquisa dele acabou recebendo um prêmio. Então, é engraçado ver um cientista da computação recebendo um prêmio Nobel em Química, né? Então, hoje, o DeepMind ele reúne pesquisa para todas essas frentes, desde aquilo que está mais próximo do usuário final, aquilo que está mais voltado para a equipe de tecnologia, para a construção, treinamento, refinamento dos modelos, até a pesquisa de base no desenvolvimento de hardware especializado. Porque, no fundo, a inteligência artificial, a gente fala, é um nome bonito, e para quem não é da área, parece algo quase mágico, mas tem uma base matemática que acontece ali, né? Então, quando você, no fundo, todo mundo estudou matrizes lá na escola, né? Então, os grandes modelos, né, os Large Language Models, nada mais são do que operações matemáticas de cálculo probabilístico através de transposição de matrizes. Não é nada muito simples, mas... E aí existe hardware especializado para fazer esse tipo de operações, né? Então, o Google acabou desenvolvendo o hardware também, chamado Tensor Process Unit, as TPUs. Então, a analogia da GPU, mas, no nosso caso, a TPU. E ela é usada para treinar os nossos próprios modelos, mas também é disponibilizada no mercado. Então, acho que, na visão do Google, a gente tenta olhar a inteligência artificial com todo esse stack, né? Desde aquilo que toca mais o usuário final, até aquilo que efetivamente faz a mágica acontecer. Legal. Gláucia, por favor. Vamos lá, pessoal. Eu não sou vendedora, tá? Eu não vou saber falar tecnicamente todas as coisas, mas acho que muito parecido com o que o Rafael falou. A gente também tem, desde o desenvolvimento dos nossos stacks, né, dos nossos próprios processadores. Quando você pensa no portfólio da Microsoft, que a gente vai desde dessas grandes máquinas de processamentos para grandes empresas, até quando você pensa no Xbox, que a gente joga, compra o avatar e tudo mais, a gente tem um portfólio completo, né? Ele atende todas as nuances de clientes. A gente tem inteligência artificial hoje em todos os nossos produtos, né? Então, muito que a gente fala, inclusive pegando um pouquinho do gancho que o Rafael mencionou sobre ética, sobre responsabilidade, a gente assumiu o compromisso de colocar a inteligência artificial em todos os nossos produtos com responsabilidade, com ética, e fazer a inteligência artificial, fazer a vida das pessoas mais fácil, e muito conectado com a nossa missão, né? Empower everyone to do more. Então, só tecnicamente, a gente fala de modelos de computação em Azure, a gente fala de Microsoft Cloud for Financial Services, que é um cloud específico para empresas do setor financeiro, que conversa com as regulamentações, com as leis de privacidade. Quando a gente pensa nas pessoas, a gente tem toda a parte de produtividade, tem Copilot Studio. Quando a gente pensa em desenvolvedores, né, o GitHub é nosso. Então, toda a parte de GitHub para desenvolver agentes, automatizar códigos. Quando a gente pensa em segurança, a gente estava falando agora de cyber, de sinais, a gente tem todas as camadas também de segurança, com Defender, com Purview, com Endpoint, e a gente tem também muitos casos públicos aí que podem ser explorados. Então assim, nessas duas cadeiras vai ter inteligência artificial de ponta a ponta aí para vocês pesquisarem e começarem a utilizar. Mas é isso, poxa, então, queria finalizar. Muito obrigado. Valeu, foi uma conversa super rica. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gláucia. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal.